Bem-vindos ao Conceito Podcast. Hoje iremos abordar a importância dos cuidados com os animais. Conosco hoje, Vinícius Tolentino. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da minha experiência, né? Tanto tempo aí nessa jornada com os pets e preocupado realmente com o bem-estar, com a saúde, que é uma missão hoje, né, para a sociedade e para todo mundo. Com certeza. E conosco na bancada, ele que é um parceiro antigo de jornada, Ricardo Assunção. Velho, quando ela fala antigo, que é velho. Prazer mais uma vez estar com você aqui e tendo a oportunidade de tirar dúvidas, de conhecer, de aprender, né, e ao mesmo tempo enaltecer o trabalho. Como do Vinícius Tolentino, que é uma referência na nossa região, não só de Valadares, no que se diz respeito ao bem-estar dos animais, à saúde dos nossos pets. Verdade. Doutor Vinícius, qual que é a missão do Hospital Popular Veterinário em relação à nossa comunidade e ao bem-estar dos animais? Então, o Hospital Veterinário Popular, ele veio com uma missão de democratizar a medicina veterinária, né? A gente entende que a medicina veterinária, a medicina de forma geral, são serviços onerosos, né? Seja ela humana ou veterinária. E aí se observou uma fatia muito grande, né? Uma população muito grande que tinha os pets e não conseguia cuidar. É importante ressaltar que isso foi observado primeiro na medicina humana e na odontologia, com as clínicas populares odontológicas, essas clínicas populares humanas, que a gente viu que aquele senhor que tinha vontade de fazer, tinha necessidade, na verdade, de fazer um exame cardiológico, não conseguia, porque não tinha, às vezes, condição financeira de arcar com o exame, o sistema público demorava muito, e aí começaram a vir essas clínicas populares humanas, e ele começou a ser atendido. Uma pessoa que precisava, estava com dor de dente, algum problema, às vezes não conseguia, e aí vieram essas clínicas populares, e é um modelo de negócio muito parecido, né? A clínica, o Hospital Veterinário Popular. Realmente é para democratizar, é para conseguir prestar uma medicina veterinária com qualidade, a preços populares, né? Então esse é a grande missão, democratizar mesmo a medicina veterinária. Porque existe o atendimento público, o popular e o particular. Vamos lá. Hoje na medicina veterinária a gente está muito acostumado com o modelo de negócio que é os hospitais, as clínicas e consultórios que praticam preço de mercado, né? E isso é o comum. No caso do público, realmente é algo que é gratuito, né? A gente já tem alguns exemplos pelo Brasil. Em Valadares a gente não tem ainda algum local público que cuide da saúde, mas é importante frisar que já temos castrações que o sistema público oferece. Totalmente gratuito, a gente tem isso no CCZ já há mais de um ano, marcando e castrando em média 20 animais, 25 animais dia, totalmente gratuito. E agora veio um projeto grande que veio com a intenção de castrar mais de 10 mil animais, Valadares e região próxima, totalmente gratuito. Também com colar elisabetano depois da castração, roupinha cirúrgica, medicamento, e esse projeto já castrou, foi do meio do ano para cá, quase 5 mil animais e totalmente gratuito. E aí a gente vai ter agora, né, um modelo de negócio mais recente, esses ambientes populares, né, que a gente vai ter aqui em Valadares, o Hospital Veterinário Popular, já tem 4 unidades montadas aqui na região, né, aqui na nossa região e no Vale do Aço. Já anunciaram mais 2 unidades, porque é um modelo de franquia, isso é uma franquia, é um modelo franqueável que está tendo muita procura. Eu entrei, somos 7 sócios nesse empreendimento, porque um hospital naquele porte não é um empreendimento barato, né? É uma estrutura muito robusta para se fazer um hospital. E aí nós trouxemos para cá, mas já está espalhando, já tem várias negociações em outras regiões. É um modelo muito interessante, com um grande potencial, realmente, porque a gente observa esse movimento das pessoas, né, em cuidar dos animais, porque realmente a preocupação hoje no bem-estar, seja ele, porque quando a gente fala em bem-estar animal, é importante a gente dizer que a gente vai ter, porque antigamente era assim, a gente pensa em bem-estar animal e ao contrário um maltrato, né? Quando a gente pensa no maltrato, a gente pensa numa pessoa que está batendo no cachorro, a gente pensa numa pessoa que não põe água, não põe comida, mas o bem-estar animal ele vai além disso.
ele vai em relação ao animal não está passando fome, não está passando sede, está bem nutrido, mas também uma saúde psicológica, porque não adianta aquele cachorro ou aquele gato, né, aquele pet, ele ser tratado num ambiente que às vezes é estressante. Isso vai trazer um mal-estar para ele, diferente de maus tratos, entende? Então os tutores hoje eles estão observando isso. A gente vê que há um empenho nele em passear com esse pet, porque ele sabe que isso faz parte. Então ele vai destacar ali meia hora, 40 minutos do tempo dele para dar uma volta com esse pet. Isso é bom até pra gente, né? Sair um pouco de casa, esparecer. Às vezes o momento que a gente consegue ficar sem um telefone celular ali, põe a guia no seu petzinho, dá uma volta. Então a gente observa que existe um empenho muito grande das pessoas em buscar o bem-estar animal. Isso é uma tendência assim, de todos os donos de pet. É raro a gente ter aquele cliente, tem, mas aquela pessoa que tem um cachorro no quintal fica para lá. É raro, hoje em dia tem muita interação. Essa mudança de comportamento, né? Nós somos de uma outra era, né? Eu sou da década de 70, a minha juventude foi na década de 80, 90, e naquela época a gente via o cachorro como um guardião da casa. O cachorro era adquirido para poder vigiar a casa, vigiar o quintal. E aí ele passou a entrar na residência, e aí virou um ente da família, virou uma parte da família, virou um filho hoje, a verdade que a gente percebe, né? É isso mesmo, Ricardo, assim, é incrível como que o pet, ele conquista as pessoas, né? É só você dar um pouquinho de espaço para ele. Na verdade, quem não gosta de pet é porque nunca se entregou a um pet, nunca realmente deixou o pet entrar na vida. Porque fala assim, mas eu já tive cachorro e não gostei, já tive gato e não gostei, tudo bem. A gente respeita, não é obrigado a gostar, tudo bem. Mas se der uma oportunidade desse pet interagir com você, não tem como, eles são muito alegres, eles são muito carinhosos, são muito amorosos, eles preenchem uma lacuna na vida da gente de uma maneira acaba incrível. Suprindo a ausência, às vezes, de um filho que saiu da cidade, saiu da casa para poder ter sua vida, ou estudar, ou morar fora, e acaba virando ali mais um parente, né? Um filho. Não tem mau humor, eles não tem tempo ruim. Assim, é um dia que você está mal-humorado, que um cachorro chega e pula no seio, sujo, você briga com ele, no outro dia que tá batendo no rabo, você do mesmo jeito. Verdade. Vai brigar com essa mulher, você vê, é um mês para recuperar o... Você entendeu? E o pet não tem isso, então assim, é uma relação muito pura, muito gostosa, é muito legal. Quem tem realmente é que sabe assim, o quanto é mágico. E você falou, tem duas coisas aí, essa questão, né, de trazer ali para a família, de virar um filho, literalmente, e tem também a companhia. Aí vem questões psicológicas, você tem questões de saúde, porque o animal, você passando a fazer passeios ou até alguns exercícios, você passa a se movimentar e ter uma qualidade de vida, e aí você se preocupa com a qualidade de vida do pet, mas a sua também melhora, né? Com certeza. E assim, hoje a gente tem pets que são treinados para fazer companhia. E aí a gente vai ter para cego, que é o mais famoso, né? Está muito famoso. Esses dias eu estava com uma pessoa próxima minha que está tendo quadros convulsivos. E aí eu falei com ela, você sabe que tem cachorro que é capaz de prever a convulsão, porque como ela não está estabilizada no quadro convulsivo, às vezes ela convulsiona, cai, se machuca, já quebrou o dente. Então eu falei com ela, procura isso, né? Porque tem aqui no Brasil já ambientes que treinam esse pet para ele poder detectar, porque eles são capazes de detectar a convulsão antes. E eles tem imagem na internet disso, não sei se você já viu, cachorro que late, pega remédio. Mas aí que eu queria a opinião do senhor. Essa detecção, ela acontece porque o cão ele tem um olfato muito poderoso, aguçado, muito aguçado. Essa detecção acontece de que forma? Qual é a percepção do pet? O que eu sei? Eu não estudei a fundo isso, né? Mas o que eu percebo, né? Isso aí, como médico veterinário, eu sei que os cães detectam quando eles vão convulsionar. E é nítido. Eles ficam agitados. Eles ficam agitados, ficam mais estressados, latem, fica inquieto. E aí a gente começa a conversar com o tutor, que o cachorro é epilético. Ele fala, realmente, ele fica assim, tal. E aí isso é bom para o tutor ficar de olho, né? Para cuidar, para se prevenir ali, porque o cachorro vai dar sinal. E aí, eu não sei como que fizeram
essa percepção, né, com relação ao humano. Não sei se é um cheiro que a gente solta, que é imperceptível para a gente, perceptível para ele. Sim. Não sei se é uma energia, não sei muito bem. Mas que cara, chega a ser místico, né? Muito. E incrível, mas eles percebem. Não, já vi vi reportagens, casos em que o cachorro saía e pegava o remédio para entregar a pessoa. Muito interessante. A clínica popular, ela vai ser voltada para cães e gatos? Cães e gatos. Só para cães e gatos. E aí, na verdade, lá é um hospital, porque a gente vai ter, perante ao conselho, 3 conceitos de ambientes médicos veterinários. O consultório, que é um ambiente para consulta, sem internação, sem cirurgia, não é 24 horas. As clínicas, que aí já é um ambiente que tem internação, se ela for 24 horas, tem que ter médico veterinário 24 horas, a internação pode ser 24 horas. Se ela não for, não pode ter internação 24 horas, só durante o dia. Tem bloco cirúrgico, pode-se operar, e não tem obrigatoriedade de ter uma estrutura robusta. Já um hospital tem a obrigatoriedade de ter, por exemplo, um aparelho de ultrassom, de raio-x, um bloco, 3 canis, que aí é um canil, um gatil, um infecto. Tudo isso, laboratório, ser 24 horas, ter médico 24 horas. Então, tem algumas exigências. E aí é o que torna tão robusto, igual eu falei, né? Ter realmente um ambiente desse. Então, o popular, no caso, aqui em Valadares, ele é um hospital. A gente... Dessas 6 unidades que estão inaugurando, 4 já estão funcionando, 2 são hospitais, então 3 são hospitais e as outras 3 são clínicas. E atende qualquer patologia? Atende tudo. Desde o câncer, coraçãozinho? Atende tudo, a gente não tem todas as especialidades. Aí a gente não vai ter todas as especialidades em Valadares. Aí não é uma limitação do Hospital Veterinário Popular. Né, mas a gente, igual a clínica geral, acaba recebendo tudo. Aí vamos supor que nessa clínica geral a gente detecta que é uma cardiopatia muito grave, tal, a gente vai encaminhar. Aí busca na rede, né? Entendeu? Hoje em dia, com o advento da telemedicina, né, o Conselho liberou esse serviço, ele é homologado hoje, que então a gente consegue, muito, né? Facilita demais. Então a gente consegue fazer consultas online, remotas. Aí a gente usa muito especialistas da capital, de Vitória, de BH, de São Paulo, às vezes até do Sul. A gente busca essas referências e aí o médico, faz esse exame, faz isso, como que está isso. E uma troca de experiência muito grande. Essa consulta ela é feita o médico do hospital, do estabelecimento, o tutor, o paciente e online outro médico. Então, quem interage com o médico somos nós, que somos médicos. Aí a gente faz todo o exame clínico, as informações, todo o prontuário a gente vai passar ali e depois interage com exames. A gente usa isso muito na medicina veterinária. Recentemente agora a gente fez isso com um paciente que estava lá, coincidentemente convulsionando. A gente falou de convulsão aqui, e aí convulsão é difícil de achar a causa, e a gente acabou contactando um neurologista de Ipatinga. Em Ipatinga já tem neuro, aqui em Valadares infelizmente ainda não tem. E aí a gente fez conseguiu um diagnóstico assertivo e o paciente ficou bem, foi para casa. Era um paciente, esse paciente estou falando do popular, era um paciente que já tinha ido nos 3 veterinários, não estava achando o que era. E aí a gente com o neuro, né, com a ajuda do neuro, realmente foi efetivo e graças a Deus o paciente ficou bem. O senhor disse que é uma franquia, né? É uma franquia. Sendo uma franquia, aqui Governador Valadares esse é o único hospital, mas existe a possibilidade de ampliação ou tem uma limitação por cidade? A franquia tem as regras dela, e aí a gente tem que ver em Valadares, mas assim, a princípio, o que eu tenho de notícia... Atende a demanda esse hospital? Por enquanto está atendendo, mas existe um planejamento de abrir outra unidade, aí eu não sei se vai abrir hospital ou se vai abrir unidade menor. Entendi. Mas tem que conversar lá com a gestão lá dos franqueadores. Doutor, por ser um hospital popular, ou seja, um preço acessível, né, para atendimento, existe um cadastro que a pessoa tem que fazer para ser atendida ou ela leva o animal até o hospital e ele é atendido prontamente? Como é que funciona? Existe um plano? Não, segue o mesmo pensamento ali das clínicas odontológicas, né? Basta a pessoa ir lá e vai ser atendida, não há uma seleção. Geralmente onde há uma seleção no sistema público, que é gratuito. Aí, como a demanda é muito grande, eles acabam fazendo essa seleção. Não são todos. Por exemplo, esse programa de castração que está agora na nossa região, ele não tem essa investigação, esse conceito assim, de atender apenas
pessoas carentes. A pessoa levou lá, porque o objetivo é castrar para não ter, principalmente para não ter proliferação de animais e acabar sendo abandonado, né? A castração hoje é algo que é muito defendido, né? Para meio de controle populacional, assim, de forma muito ferrenha no mundo, né? No mundo. Tem países, inclusive, que não comercializam animais se não tiver castrado. Todo canil só vende castrado. Isso é país da Europa, isso é comum. Geralmente no ser humano, você vai ao médico, o médico vira para você e fala assim, daqui a 1 ano você retorna. Se você tem uma outra patologia, alguma coisa, fala, daqui a 6 meses você retorna para fazer os exames. No caso do animal, como é que funciona? Então, eu gosto muito de trabalhar com esses retornos, porque os desafios imunológicos para um animal, eles são muito maiores do que para o humano. Então, a gente faz uma vacinação anual nos pets, né? E aí, eu sempre peço, para além de fazer a vacinação, a gente fazer um check-up. Geralmente é anual mesmo, e eu gosto muito de coincidir com a data da vacina, que aí fica mais prático, né? A pessoa já leva, já faz o check-up, se estiver tudo bem, já vacina e pronto. Já aquele tem um ano combo passou. ali, né? Já tem um combozinho, Os procedimentos mais realizados nos animais em Governador Valadares, quais são? Cirúrgico. E as comorbidades também? Quais são as então, doenças mais... Procedimento de castração. Castração. Né? Ganha de lavagem, assim. Agora, curioso que a gente está falando de bem-estar, e a gente começa a entrar numa linha, um procedimento que aumentou muito, é limpeza dos dentes, retirada de tártaro, e era algo que, assim, era raro eu fazer, porque a gente até estava conversando um pouquinho antes, né, Ricardo? Eu sou de 2007, né? Eu me formei em 2007, desculpa, Somos sou de 83, antigos, né? Então, me formei em 2007 e aí eu vi muito essa mudança, né? Em 2007, assim, o cenário da medicina veterinária em Valadares, nossa, era muito arcaico, a gente quase não tinha serviço, não tinha especialistas, a gente tinha poucos ambientes médicos veterinários que eram bons. E hoje não, a gente tem, né, igual, agradeço o reconhecimento de falar que eu sou uma referência, mas em Valadares tem outros bons profissionais, né, que não estão na minha equipe, tem vários outros bons profissionais, chegou muita gente boa, isso foi bom porque deu uma mexida na cidade, isso deu uma sacudida na cidade, e aí o concorrente te faz abrir os olhos. E a gente viu vários pontos médicos veterinários. Tem gente que é contra a concorrência, mas a concorrência ela é saudável nesse aspecto. Ela é saudável, porque se a gente é único, a gente acaba relaxando. Não, né? busca conhecimento, não vai buscar melhoria. Assim, tem mercado para todo mundo, sabe? Justo. Tem mercado para o Hospital Veterinário Popular, tem mercado para o Hospital Veterinário Vinícius Tolentino, tem mercado para o castramóvel, que é gratuito, da prefeitura, do projeto, tudo isso tem um público, né? É importante a gente ter ciência disso. Mas com a relação à saúde bucal dos animais, eu acho que vai ao encontro àquilo que eu falei, vai de encontro àquilo que eu falei. Os animais, os pets, eles ficavam ali reclusos, ali no quintal, numa casinha. Hoje não, ele está no sofá, ele está na cama, ele dorme com você. E aí, como é que você fica com o cãozinho? Você vai dar um beijinho, vai fazer um carinho, e aí o hálito é perceptível, né? O Ricardo, teve um movimento interessante nessa pandemia, ela trouxe um monte de coisa ruim, isso é inegável, Sim. Mas aí a gente vê alguma evolução, né? Igual, por exemplo, a consulta online veio por causa disso, né? Da pandemia, veio nesse momento. O que nós estamos fazendo aqui propagou muito por causa disso. Por causa da pandemia. Que é o podcast. E aí a gente tem observado, pós-pandemia, na verdade, durante a pandemia, desculpa, que assim, como aumentou o movimento dos ambientes veterinários, porque a pessoa começou a ficar muito em casa, começou a observar mais ainda o pet. Então, assim, houve uma explosão mundial, né? Não é no meu hospital, em Valadares, em Minas. Era a minha única companhia mundial, de casa na solidão. Vou cuidar dela. Vou procurar fazer algo. Aí começa a olhar mais, né? Então, assim, incrível, né? Como que a gente observa mais o pet. Com relação, desculpa, Sônia, só para a gente complementar, nós temos hoje em Valadares, no serviço público, castramóvel, né? Que está aí posicionado em algumas áreas. Que não olha a saúde, só faz que não olha a saúde, só a castração. Mas, se você não conseguiu ter acesso, porque ela é um serviço mais voltado para a comunidade mais simples, que talvez não tenha acesso, né? E nem condição financeira. Mas, se você quer fazer esse controle, quer ter, né, esse serviço, é só procurar o hospital, que esse serviço é feito em qual tempo, mais ou menos, dura uma castração? Então, o conceito, né, do castramóvel é castração em massa. Então, acaba que não são feitos exames laboratoriais. É feito um exame clínico rigoroso,
né? Inclusive, a gente tem muita negativa de pets porque não passaram no exame clínico e acaba pedindo para procurar um ambiente particular para olhar a saúde, porque tem alguma alteração. Sim. Já no hospital, não, a gente vai fazer exames laboratoriais, então chegou, fez os exames, fez a avaliação clínica, exame laboratorial, está tudo certo, vai para a cirurgia. É agendado o procedimento, opera num dia, libera no mesmo dia. Né? Não há um tempo, é muito tranquilo, assim, muito rápido de ser feito. Vindo nessa questão que o Ricardo falou sobre as famílias de baixa renda, que têm os seus animais, mas muitas das vezes não consegue levar para fazer um tratamento adequado. Dentro do hospital popular, qualquer um consegue levar o seu animalzinho, fazer os exames que deva fazer, porque geralmente se você faz os exames, né, Ricardo, você consegue controlar uma doença que pode vir mais tarde. Prevenir uma doença. Prevenir. Como é que é essa relação entre as pessoas que querem levar, né, e ter o cuidado com o animalzinho dele, mas não tem essa condição? Não estou falando de castração, eu estou falando de saúde. Então, vamos lá, olha só, o que a gente observa, né, na rotina lá do Hospital Popular é que a gente não tem índice assim, de negativa de prestação de serviço. A pessoa levou, ela já sabe que tem um custo da consulta, então ela já vai programada para isso. É uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço, né? O hospital ele tem que se manter, tem que, né, são vários profissionais que trabalham, enfim, tem um custo. E aí, precisa fazer um exame de sangue, um hemograma, tal. Geralmente, a negativa desse tipo de serviço, ela é muito baixa mesmo, né? E hoje, dá condição, né? O cartão de crédito hoje, divisão, então, assim, mas são valores bem baixos, bem acessíveis, né? É o que eu falei, você perguntou assim, qual que é a missão do Hospital Popular para a população? É democratizar mesmo, é conseguir fazer com que a medicina veterinária chegue em todo mundo, essa é a intenção. Igual eu falei, dei o exemplo, né? Como as clínicas populares odontológicas vieram, as humanas também, né, doutor? Essas especialidades, né? Isso realmente cresceu muito, porque tinha esse público e às vezes ninguém estava dando atenção. Faltava alguém dar atenção, né? E o popular veio com esse olhar aí, bem individualizado. É um olhar de empreendedor, mas também de uma pessoa humana e preocupada. Eu sei que o senhor tem uma preocupação enorme com a saúde e bem-estar dos pets. Nessa mesma linha aí, a gente percebe que outro tipo de problema que acomete, as pessoas abriram a porta e o pet não está acostumado a ir na rua, saiu correndo, foi atropelado. Os traumas, nesse caso, o hospital atende, por exemplo, aconteceu um atropelamento agora, eu posso encaminhar imediatamente ao hospital, que vai ser um pronto-socorro de emergência? Atende. Perfeito. Atende. Tem médico lá 24 horas, tem aparelho de raio-x. Acho que isso é um caso que acontece com muita frequência, né, na cidade. Olha, acontece, mas até voltando a uma pergunta que você tinha feito um tempo atrás, qual patologia que mais acontece? Então, essa acontece, mas não é o que a gente mais pega. O que a gente mais pega são dermatopatias, né, doenças de pele. Então, isso é muito comum. E aqui na nossa região tem uma particularidade que a gente tem um problema que é assim, disseminado, é muito comum, que é a tal da doença do carrapato, que é a hemoparasitose, né? A doença que o carrapato transmite, né? Que a gente fala doença do carrapato. A gente tem muito pasto em volta, ou por quê? Muito clima, né? É o clima, né? Muito clima, seco e quente. Então, a combinação para a reprodução perfeita do carrapato. E aí a pessoa não sabe que tipo de shampoo usar, que tipo de... Então, mas o carrapato, e essa... Igual eu estava falando, a gente fala de doença do carrapato, parece que o carrapato é doente, né? Não é isso, o carrapato transmite. Mas popularizou, a gente acaba usando esse termo para as pessoas entenderem, né? Mas enfim, as hemoparasitoses, que é a doença que o carrapato transmite... Só não podemos falar assim, qual é o remédio bom para carrapato? Se é bom para carrapato, não deve ser esse. Tem que ser ruim, né? Tem que ser ruim para carrapato. E aí, enfim, a gente não tem uma vacina. O pet que desenvolve essa doença, ele não gera imunidade. O que a gente acaba observando é que se esse paciente pega 1, 2, 3 vezes, ele acaba ficando mais sensível ao problema, então tem chance da segunda ser pior do que a primeira, a quinta, não é que vai ser, mas tem chance. E a gente tem observado uma diferenciação na gravidade. Uma coisa que a gente não via antigamente era esses pacientes com... doença do carrapato, ficarem pacientes nefropatas. E hoje a gente vê que vários pacientes estão causando insuficiência renal, o rim não funciona direito,
por causa disso. Então, é um momento que a gente está passando assim, grave na região. A gente tem pego vários pacientes que a gente tinha que pegava essa doença, e a Ehrlichia Babésia anaplasma, né, são as doenças que o carrapato transmite. E a gente tratava, eles melhoravam. Agora a gente trata, eles começam a melhorar, mas quando a gente vai ver, o rim deles está acometido. E aí a gente tem trabalhado muito fortemente, a gente tem olha só, uma nefrologista no hospital. Então a gente já tem várias especialidades, porque isso, a gente estava falando do movimento da medicina veterinária, né? Hoje a gente passa por esse momento da medicina veterinária, que a medicina humana passou 50 anos atrás, quando era o médico da família, e depois vieram os especialistas que vieram cuidando. Hoje a gente tem nefro, tem dermatologista, tem anestesista, tem cirurgião, tem ortopedista, tem médico de medicina felina, que só atende gato, né? Porque gato e cachorro tem as particularidades, então tem médico só para isso, tem oftalmo, tem endócrino. Como é que avançou? Então, né? assim, avançou demais. Então, isso eu estou falando em Valadares, né? Em Valadares. A gente tem médico de comportamento, né? Que é tipo um psicólogo para o cachorro, né? Ele vai mexer ali com a parte de comportamento, o cachorro está muito estressado, está agressivo. Então, ele vai tentar entender ali e mudar o ambiente para o cachorro ficar mais calmo. Se precisar castrar porco, eu castro. Isso aí está acostumado com isso. Eu fui castrar um pouco lá na fazenda, eu tive algumas... Eu não sei o que aconteceu. Saiu tudo para fora. Tudo aí para fazer, voltar. Nunca tive. Mas graças a Deus que foi bem sucedido. Mas a gente acha que é um negócio. Nesse caso você pode chamar uma telemedicina e resolve. Telemedicina. Foi o único caso que eu tive até hoje. Então, eu sou boa de castração. Antigamente isso era muito comum, né? Isso era assim, antigamente, na década lá de 70, 80. Hoje em dia, a gente vê que até esses ambientes, né, que criam porco, né, quem faz esse serviço hoje também é o veterinário, com anestesia. Então, esse bem-estar a gente vai ter até em animais de produção. A gente é muito falado, o suíno menos, mas o bovino é muito falado nessa questão do bem-estar, do abate humanizado, né, que realmente respeita algumas regras. Tem selos de frigoríficos que fazem isso e a carne tem um valor mais alto por ele fazer isso. Né? É lógico que tem um mínimo a ser feito, mas tem uma elite do frigorífico que isso é bem respeitado. Né? Até assim, se você for pensar, até frigorífico, às vezes, de camarão, tem umas regras que não pode ser de qualquer jeito. Assim, é incrível como a gente tem avançado nisso. Então vamos aproveitar e vamos falar assim, se caso você se deparar com essa situação que a senhora se deparou, procure um profissional. Doutor, aonde vai funcionar o Hospital Municipal em Governador Valadares com toda a estrutura de atendimento? Tanto de consultório, né, porque vocês têm as pessoas para fazer a consulta, e para cirurgias em Governador Valadares. Onde está funcionando? O hospital popular, não o municipal. Tá. Porque o municipal, não sei se vem, né? Tomara que venha, né? Um hospital realmente gratuito, né? Mas ainda não é... É bom frisar isso. Vou pedir licença. Vamos frisar isso para deixar bem esclarecido. Hospital público é aquele que está à disposição gratuito ali para atender a demanda. Não temos isso ainda em Valadares. Não temos isso ainda em Valadares para atender aos pets. E o hospital popular é o que oferece um serviço a preço acessível. Isso, né? Isso então, aí. Deixar isso bem então claro. A gente já funciona ali na Lincoln Birro, 559, do lado ali da Manebinas, né, todo mundo conhece. A gente inaugurou dia 27 de dezembro, então já estamos em funcionamento em Vila Bretas. Isso mesmo. Já estamos em funcionamento aí há 10 meses, né, basicamente. E já atendemos aí por volta de uns 7 mil pets já. Nesse Nós tínhamos aqui em Valadares uma equipe, me faltou a memória que é o nome, a Probem, perdão. A Probem, tem ainda, né? A Probem, me recordo de um trabalho excelente que eles desenvolviam no acolhimento, né? Em busca de abrigos, lares de abrigos, né? Temporários para esses pets. Eles faziam um trabalho muito forte. E sempre a gente fazia algumas campanhas para ajudar numa medicação, numa cirurgia, né? E então, para você que está nos assistindo nesse exato momento, se porventura presenciou alguma coisa, tem algum animal, algum pet aí na sua casa e que precisa desse atendimento, procure, né, o hospital, porque lá no hospital
você vai ter um preço bem mais em conta do que é praticado aí, porque de fato foi o que você falou no início. Os serviços são caros. Então eu vejo muita gente abandonando, né? Tinha gente que abandonava porque não tinha condições de manter um animal dentro de casa. Porque manter um animal não é só dar um arroz, um feijão, é uma ração, é uma vacina, né? Então, vamos orientar a população nesse aspecto. E é esse olhar, né? Como eu disse, quando a gente fala no Hospital Veterinário Popular, é muito fácil quando a gente compara, igual eu falo sempre, né, as clínicas odontológicas, médicas, e tem espaço para todo mundo, a gente consegue entender, né? Tem aquela fatia que vai procurar aqui, tem aquela que vai procurar Vira uma rede, né? Vira uma rede e a gente consegue atender a população como um todo. Verdade. Né? Eu acho que isso que é interessante, né? Esse aqui é a nobreza desse projeto, né? Como nós estávamos falando no início, perdão, só te interromper, a gente estava falando no início que esse assunto virou plataforma política, né? Sim. Hoje nós temos deputados que foram eleitos com essa bandeira, animal. pela causa animal. Vereador, aqui tem, a gente vai destacar pelo trabalho excelente que ele desenvolve, o Alê. Segundo vereador segundo mais votado da cidade. Olha, você ter a bandeira dele é essa. A importância. E aí as pessoas dão tanta importância que ele foi... É lógico que ele desenvolve outros trabalhos, né? Mas também. ele levanta muito essa bandeira, né? Então, a população dá tanta importância que ele conseguiu ser, né? Teve o reconhecimento de ser o segundo vereador mais votado da nossa cidade. A gente aproveita para parabenizá-lo, né, pelo trabalho, sim, né, sim. Toda a sua equipe, porque virou uma rede, né? Quem tem animal sabe. O doutor cuidou de um animal que eu tinha, o Aruque, que era um Lhasa apso. Eu lembro. E ele foi aquela doença sinomose, né? Foi triste demais se acompanhar ali. Eu dava danoninho, o doutor não recomendou isso não, mas eu dava danoninho na boca para ver se ele reagia. Não, mas quando tá doente, né? Não tem outra. O que não faz mal vale tudo. Verdade. Aí tá certo, tem que mimar mesmo para conseguir. Então, quem tem um pet sabe, né? Então, parabéns pelo trabalho, doutor, porque além de empreender, sou muito humano com essa questão. Mais de 50 mil pets eu já atendi na minha vida. É muito pet. É muita coisa, né? É muito pet. Isso no meu primeiro hospital. Esse segundo já são mais de 7. Então, ao todo aí, 57. É muito pet. É muito pet mesmo. Doutor, quero te agradecer demais a sua participação aqui. Eu acho que realmente é uma coisa muito interessante para o governador Valadares, já que nem todo mundo tem o poder aquisitivo de levar um animal até uma clínica particular, né? Então, essa questão de ser acessível, eu acho assim, vocês estão de parabéns e muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E vocês podem esperar uma onda aí, né, desses ambientes populares, porque realmente vem para democratizar mesmo, né? Isso é igual teve a odontologia, a medicina, isso vai vir pelo Brasil inteiro. É muito legal. É um conceito muito interessante esse que eles criaram. Ricardo, é uma pena que aqui você não consegue fazer a dancinha, né? Não consigo. Mas em um outro momento, quem sabe. Quem sabe, né? Obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.